Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e bora para mais uma aula referente ao que nós estudamos essa semana em sala de aula. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bora para a lousa. Muito bem, nós falamos nessa semana de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que é toda função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a tem que ser diferente de zero. Não pode esquecer disso. Também não pode esquecer que y é a mesma coisa que a f de x, tá? Então ela pode aparecer com essa notação e pode aparecer no lugar dela o y, não tem problema nenhum, tá? O a, o b e o c são os coeficientes ou parâmetros dessa função do segundo grau. E ela se chama quadrática ou função polinomial do segundo grau porque agora ela tem o grau 2, ou seja, nós vamos obter duas raízes para essa equação, dois valores que zeram a função. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora alguns exemplos de funções do segundo grau e destacar quem é o a, b e c, que é algo muito importante na função do segundo grau. Então, muito bem, coloquei 4 exemplos e vamos lá. Nesta primeira função, ó, tá vendo que eu coloquei y igual a f de x, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, quem é o a? O a aqui vai ser o 1, tá? Ele sempre, o a, está acompanhando o x ao quadrado. O b aqui é quem está acompanhando o x a primeira. Então, aqui, ó, tá vendo? O x a primeira, quem está acompanhando é o 3. Então, ele é o valor de b. E o c é o menos 1. Cuidado para não colocar apenas o número. Tem que colocar o sinal, é negativo, ok? Na outra, nós temos aqui o a igual a menos 1, toda vez que não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado. Lembre-se, é o número 1. Na multiplicação, 1 é neutro. Então, não justifica colocar ele aqui, né, para evidenciá-lo. O b, nesse caso aqui, o b é zero, porque não aparece nenhum termo que multiplica x a primeira, então o valor dele é zero. Assim, mesmo assim, tem que colocar o valor de b. E o valor de c aqui é o 5 positivo. Mais um, então a aqui é o menos 2. O b é igual a 4 positivo. E o c, tá vendo que não aparece o termo independente? É o zero, ok? Um, dois, três. E aqui nessa função, nós temos aqui o a igual a 1. O b não aparece, então é zero. E o c será igual a zero também. Tá ok, pessoal? Tranquilo, hein? Ah, nós falamos que quando uma função aparece os três elementos, então aqui eu tenho a, tenho o b e tenho o número 1. Esse número 1, né, que é o c, que aparece sozinho, não tem x multiplicando ele, é chamado de termo independente, tá? Tá aqui, é o termo independente. Essa função que tem os três elementos, ela é chamada de função completa. E agora, esses três exemplos aqui que nós fizemos, tá vendo que aqui falta o b, aqui falta o c e aqui falta o b e o c. São funções do segundo grau incompletas. Valeu? Agora vamos falar de gráfico. Gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, tá? Ó, parábola. E essa parábola vai depender sempre do coeficiente a. Então, se o a for maior que zero, essa parábola terá concavidade para cima, tá ok? Tá aí. A maior que zero, concavidade para cima, tem esse aspecto. Se o a for menor que zero, concavidade para baixo, ok?
um exemplo que eu dei para entender por que a concavidade é para cima, as pessoas entendem que ela está para baixo por causa dessa curva aqui. Mas olha só, o que é a concavidade para cima? Lembra do prato que a gente come, ele tem uma certa curva, né? Uma curvatura bem menor do que a gente está acostumado com a parábola que vamos fazer no plano cartesiano, mas aqui o prato, ó, esse prato, ele tem uma curvatura. E aí, onde nós colocamos a comida? Aqui, né? Nós colocamos a comida em cima, então a concavidade para cima, tá? Concavidade para cima, a gente coloca a comida ali no prato. E a concavidade para baixo é o prato lá que está com a concavidade dele para baixo. Onde a gente coloca a comida no prato, está com uma concavidade para baixo. Então, esse é um exemplo prático para você entender porque a concavidade para cima, concavidade para baixo, ok? Então, só para a gente melhorar o entendimento, o A é responsável pela concavidade da parábola, se ela é para cima, se ela é para baixo, e o C da nossa função do segundo grau é um ponto que intercepta o eixo Y, tá? Então, é um ponto que a gente tem já dado lá na nossa função, que vai facilitar a gente compreender o esboço de um gráfico. E mais para frente, nós vamos determinar quem são as raízes, que são x1 e x2. Depois, o vértice, tá? Que a gente vai também definir. E vamos seguir em frente com o estudo da parábola. Em sala de aula, nós fizemos, então, o esboço de um gráfico através da tabela. O que consistia? Nós definimos valores para x, que estão aqui, ó, tá vendo? Todos esses valores aqui nós definimos para x. Pegamos cada valor desse de x, colocamos na função, ok? E aí nós calculamos o valor de y. E veja que aqui nós temos um errinho, né? Puxa vida. 1, 2, 3. Então, olha só. Nós vamos agora fazer o exemplo do gráfico da função y igual a x² menos 4x mais 3. E aí, o que a gente faz? É através de uma tabela. Fizemos uma tabela, pegamos os valores de x, deixa eu pegar a canetinha aqui, pegamos valores para x, então são esses valores para x, e substituímos esses valores escolhidos para x na função. Então, deixei um aqui sem fazer, ó, peguei. Então, aqui o valor de x é menos 1, coloco o menos 1 aqui. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1. Isso, ao fazer as contas, vai ficar aqui, ó. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 3 dá 4. Menos com menos aqui, ó, vai dar mais. Então, 4 mais 4, o valor aqui é 8. É isso que a gente fez em sala de aula, é isso que está aqui. E aí a gente pega esses pontos formados por x e y, tá? E coloca no plano cartesiano. Veja só, coloquei aí no plano cartesiano os pontos, tá? Já está bem desenhadinho aqui, ó. Então veja bem, ó, menos 1 e 8, tá aqui, ó, menos 1 e 8, ó. 0 e 3, 0 para x e 3 para y, ponto em cima do eixo y. Depois, 1 e 0, ó. Valor para x, 0 para y. Então, ponto em cima de x. E aí, cada um sucessivamente fez esse formato. Aí, eu observo, o A aqui é maior que 0? Sim, porque o A é igual a 1. Então, olha só, essa concavidade é para cima, tá? Então, vamos ver como vai ficar no gráfico. Tá aí a parábola desenhada no plano cartesiano. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Vamos em frente. Bom, na sequência nós falamos sobre raízes da função quadrática, que nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. No primeiro momento, nós pegamos o delta, tá? Isso aqui é o discriminante, ok? E aí esse discriminante que a gente chama de delta, né? Ó, delta é um símbolo, é uma letra grega. É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E aí, quando nós calculamos esse delta, nós temos a seguinte observação.
Ó, quando o delta é positivo, há duas raízes reais. Então, eu coloquei lá para vocês assim, ó. Delta maior que zero, vai existir x1 e x2. Quando o delta é zero, há só uma raiz real. Então, delta igual a zero, vai existir x1 igual a x2, que é a mesma raiz, o mesmo valor. E quando o delta é negativo, eu coloquei lá, ó, delta menor que zero, não vai existir raiz, não há raízes, tá ok? Então, quando nós obtemos um desses dois casos aqui, ó, nós vamos então para essa fórmula aqui, tá? Nós vamos obter as raízes através de menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2. Decore isso aí, vai dar tudo certo na prova. Beleza? Continuando aqui os zeros da função ou raízes da função, tá? É a mesma coisa, eu falar zero da função ou raízes da função, é a mesma coisa. Então vai acontecer isso, ó. Delta maior que zero, dois zeros reais, né? Duas raízes, ó, x1 e x2. Então olha só, quando tem duas raízes, a gente vai pegar aquela forma, aí aqui no meio não estava assim, ó, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2. Olha aqui, ó, esse mais e menos vai se dividir. Ora eu vou usar mais, ora eu vou usar menos. E quando isso acontecer, de acordo com o A, aqui o A é maior que zero. Então, ó, 2 pontos no eixo x, tá? E quando o A é menor que zero, aí eu tenho 2 pontos aqui na concavidade para baixo. Tranquilo? Quando o delta é igual a zero, aí eu tenho as raízes aqui, ó, dupla, que são iguais, tá? Aqui ficou menos b sobre 2a, porque se o seu delta é igual a zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, não justifica calcular isso, porque somar ou subtrair zero não vai mudar nada. Então, na realidade, fica menos b sobre 2a. E aí, quando a sua raiz é igual, olha o que acontece, ó. A maior que zero, com cavidade para cima, ela tem esse ponto aqui, por isso que é o duplo, tá? Perdão. E quando A é menor que zero, com cavidade para baixo, aí você tem a sua raiz tocando uma vez o eixo x. E agora, quando o delta é menor que zero, não tem raízes, tá? Então, olha o que está acontecendo. Ele não vai tocar o eixo x, tá? O A aqui é maior que zero, tudo bem, mas não tem raízes tocando o eixo. E a mesma coisa quando A é menor que zero, não toca o eixo x. Agora, vamos para a prática, tá? Vamos lá para a gente esboçar o gráfico.